se chamar o Conselho da Comunidade como protagonista. Eu quero discutir as novas possibilidades de atuação dos Conselhos da Comunidade a partir das instruções normativas. Então hoje nós temos claro que aqui no Paraná, a partir das instruções normativas, o Conselho da Comunidade é um só, mas ele tem uma atuação que nós podemos pensar como se fossem dois grandes ramos de atuação. E para muita gente isso não está ficando claro. Porque o Conselho, ao mesmo tempo que é um órgão colegiado, que garante a participação da sociedade na execução da pena, e o exercício do controle social sobre as condições em que a pena é executada, o Conselho da Comunidade também é uma central de projetos voltados aos direitos das pessoas privadas de liberdade, aos seus familiares, ao tratamento da dependência química, ao desenvolvimento de oficinas e trabalhos de prevenção da criminalidade, a realização de reuniões com a comunidade para discutir aquela gramática do encarceramento que a Valdirene comentou ontem. E muitas pessoas ainda não entenderam como que esses dois grandes núcleos de atividades se relacionam. E a gente marcou essa fala para a gente tentar deixar um pouco mais claro quais são essas novas possibilidades de atuação do Conselho da Comunidade, e que tipo de cuidado técnico nós temos que ter no desenvolvimento dessas atividades. Então eu vou estar apresentando alguns dados de legislação e alguns dados relativos à pesquisa que eu tenho feito para o meu doutorado e a pesquisa que a Federação, a partir dos cadastros dos conselhos e a partir de alguns formulários que foram enviados esse ano, conseguiu coletar em relação a essas atividades. Então, só começar lembrando que os Conselhos da Comunidade, a criação deles está prevista na Lei de Execução Penal, nos artigos 80 e 81. Mas o Conselho da Comunidade, a primeira vez que ele foi citado numa legislação, não é na Lei de Execução Penal. É numa lei de 77, que alterou o Código de Processo Penal no Brasil. E o Conselho é citado como um dos órgãos que pode ajudar o Estado a fiscalizar o cumprimento das condições estabelecidas para o direito ao sursi, a suspensão condicional da execução da pena. E o Conselho ali é chamado de Conselho de Comunidade. Mas não se fala mais nada, só diz que ele é um dos órgãos que pode ajudar a fiscalizar. Não diz o que é esse Conselho, nem como ele é composto, nem quais são as suas atribuições. Então me parece que a primeira vez que o Conselho da Comunidade é citado numa legislação no Brasil é como um auxiliar do juízo para aumentar o controle sobre pessoas que receberam benefício judicial. Então é muito importante que nós, conselheiros, como é bom quando eu falo nós, conselheiros, que orgulho que eu tenho de ser do Conselho da Comunidade, que nós prestemos atenção que essa pauta não seja a nossa pauta, de aumentar o controle sobre as pessoas que cumprem penas. Não é essa a nossa atribuição. Que esperem isso de nós, nós não temos que nos assustar, mas que nós atendamos a essa expectativa, nós temos que nos preocupar. Nós não somos órgãos de controle de comportamento, nós não somos órgãos policialescos, nós não somos órgãos de controle de moralidade das pessoas que estão sujeitas ao controle do Estado. Então, quais são as atribuições típicas dos conselhos? Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Como o doutor Lozecan deixou claro, que eu adoro esse texto dele, ele diz assim: qual é o limite? Não diz visitar por quê, nem para quê, nem com que intenção, nem com que poder. Portanto, nós é que temos que qualificar essa visita. Não é uma visita social, é uma visita de inspeção. E nós deixamos, num dos nossos eventos de capacitação em Pinhais, nós demos um curso sobre como fazer a inspeção. E eu quero citar aqui e agradecer a presença do Dr. Bruno, que é um consultor que hoje está a serviço do DPI Nacional, felizmente, que é uma grande conquista. E eu quero dizer, Dr. Bruno, que eu só pude fazer o curso para os conselheiros porque eu aprendi contigo a fazer uma inspeção lá em Piraquara. Eu tive a felicidade de ser convidado para acompanhar a inspeção e eu pude aprender com o Bruno a firmeza, a decência, a tranquilidade com que ele se impôs perante as autoridades da penitenciária para dizer que ele estava ali para fazer uma inspeção e que ele merecia respeito enquanto servidor público que estava cumprindo essa atribuição. Nós, conselheiros, precisamos
ter essa tranquilidade, saber que nós estamos cumprindo um papel que a legislação nos coloca, que nós representamos um órgão da execução penal e quem comanda a inspeção somos nós. E nós não podemos entrevistar os presos na presença de agentes da carceragem, de agentes penitenciários e autoridades da cadeia. Por quê? Porque o preso sofrerá retaliação posterior em relação a denúncias que ele venha fazer. Então a nossa visita, mas ela também não é uma visita do inimigo do cárcere, daquele que vai procurar irregularidades. A nossa visita é firme, é determinada, tem um objetivo, mas ela é uma visita que respeita as autoridades do cárcere, respeita determinadas situações que não permitem a visita. É uma visita de diálogo, é uma visita para colaborar, para melhorar as condições em que a pessoa está presa. Portanto, nós não vamos ao cárcere para fazer enfrentamento. Visita para verificar em que condições a execução penal está sendo feita. Portanto, entrevistar os presos é ouvi-los em separado. Isso eu aprendi com o Dr. Bruno, que tinha uma guarda lá armada que não queria permitir que o Dr. Bruno entrevistasse os presos, sem o acompanhamento dessa guarda. Ele disse: eu vim de Brasília até aqui para ouvir os presos numa condição em que eles possam me falar a verdade, e eu me responsabilizo pela minha segurança. Podem baixar as armas e sair daqui. Essa firmeza para mim foi fundamental para eu pensar: nós conselheiros precisamos ter essa firmeza, nós conselheiros precisamos ter essa autoridade. Porque a doutora Maria Palma Wolff, em um dos seus textos, ela disse que um dos problemas do conselheiro da comunidade é que as corporações que trabalham na execução penal são muito fortes. E como vêm representantes da comunidade, eles falam assim: mas quem são vocês? Vocês não entendem nada de cadeia, de preso, vocês não sabem o que nós passamos com esses animais aqui dentro. E nos desqualificam. E nós temos que estar qualificados, nós temos que estar firmes para dizer: nós somos conselheiros da comunidade e nós sabemos fazer o nosso trabalho. Então, depois de entrevistar os presos, apresentar relatórios mensais ao Conselho Penitenciário do Dr. Dário. Gostei muito da fala dele hoje, principalmente quando ele se solta no final. E aí ele fala as verdades, daí ele não segue mais o script, né? E também para o juiz da execução. Mas apresentar um relatório para quê? Só para cumprir com a burocracia? Só para entregar? O que esse relatório pretende? E o que nós queremos com esse relatório? Nós queremos anunciar as condições em que a execução penal está sendo feita e nós queremos denunciar a isso. Mas a LEP não nos deu esse poder postulatório. Mas nas instruções normativas, que nós vamos ver daqui a pouco, deixa claro que nós podemos requerer ao juízo a adoção das providências necessárias para superar as irregularidades. Tudo isso depende da força do conselheiro. A obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Veja como a LEP reduz a nossa capacidade. Mesmo para colaborar com doações para a unidade penal, tem que ser com a concordância do diretor do estabelecimento. Nós não temos autonomia nem para doar coisas, né? Que eu diria que talvez seja um dos aspectos mais problemáticos da lei de execução penal. E eu sei que em muitos estados e em muitas comarcas é só para essa atribuição que se olha. O Conselho como eventual, desculpe a expressão, eventual caixa 2 das unidades penais, em que todas as necessidades são solicitadas para o Conselho. Principalmente no estado como o Paraná, em que as nossas unidades penais, o Dr. Dário já deixou claro, andam abandonadas do ponto de vista orçamentário. Então nós, conselhos, recebemos uma demanda imensa de necessidade de aquisição de chuveiro, de colchão, de vestuário, de kit de higiene, de complementação de alimentação, todos os dias. E o que nós da Federação recomendamos é que essa ajuda material ela tem que ser emergencial e pontual, ela não pode ser cotidiana. A manutenção cotidiana das unidades é responsabilidade do governo do Estado. Por isso nós chamamos a Valdirene ontem para falar de financiamento da execução penal. E essas doações elas têm que visar o bem-estar da pessoa privada da liberdade. Não pode ser doação de material de expediente, não pode ser doação de material de consumo, não pode, porque senão nós estamos fazendo o papel do Estado, que nós já fazemos em outras hipóteses. Mas a Maria Palma Wolff, uma das denúncias que ela faz é que os conselhos da comunidade caíram no descrédito enquanto órgão de controle social e participação
porque o que mais se vê são os conselhos fazendo essa obtenção de recursos materiais. Então nós temos que fazer isso com muita cautela. E eu fiz questão de apresentar essas 4 atribuições e dizer que elas têm que ser feitas com rigor, com firmeza, com qualidade, que os conselheiros têm que se capacitar para fazer a visita. Tem um roteiro no site do Ministério da Justiça, no manual do Conselho da Comunidade, tem um roteiro lá para vocês pegarem o modelo do que deve ser verificado e o que deve constar no relatório para o juiz. A entrevista no site da FECOMPAR tem esse manual também. A entrevista para o preso também tem um roteiro para vocês seguir. Ela tem que ser feita em determinadas condições. Nós só saberemos o que realmente se passa dentro de uma unidade penal quando a gente conversar com um preso que se sinta à vontade para contar o que se passa ali. E a gente não está com uma vontade lá de combater as autoridades da unidade. Nós estamos com vontade de colaborar para melhorar a execução da pena. Aqui me perguntaram se a gente vai nominar o preso nesse relatório. A gente pode nominar os presos que estão na unidade penal até para se verificar a legalidade da prisão, mas a gente não vai nominar o preso que foi entrevistado, por motivos óbvios, né, de proteger a sua identidade. Então é muito importante a gente ter uma lista de presos até antes da visita, para que depois a gente possa, com o apoio da Defensoria, verificar se aquelas prisões são regulares. Mas a gente não identifica o preso entrevistado. A gente vai ficar na frente da cela, sem a presença de agentes penitenciários, porque os presos sabem quem são amigos e inimigos. Isso eu posso dizer depois de 12 anos de inspeção. Eu nunca sofri um risco, um medo dentro de uma carceragem. E a gente vai estar com 5 ou 6 presos, ninguém vai saber exatamente quem que a gente entrevistou. Então, por que eu fiz questão de ressaltar as 4 atribuições clássicas? Porque essas nós temos a obrigação de cumprir, e muito bem cumprido. E essas 4 atribuições são atribuições dos conselheiros da comunidade. Não é atribuição de funcionário do conselho, não é atribuição de profissional remunerado, é atribuição de conselheiros, de voluntários. Conselheiro que não visita o cárcere não cumpre a sua função fundamental, porque sem visitar o cárcere eu não entrevisto o preso, sem entrevistar o preso eu não tenho elemento para fazer o relatório, e sem visitar o cárcere eu não sei nem das necessidades materiais. Então o conselheiro tem que sentir o cheiro da cadeia, tem que sentir a dor que os presos sentem, tem que fazer esse esforço. Dói, gente. Eu no começo levava um mês para me recuperar de uma visita, de uma conversa com o preso, mas esse é o nosso papel, esse é o nosso trabalho. Isso não se confunde com o desenvolvimento de projetos que a gente vai ver daqui a pouco, que é encargo da equipe técnica do conselho, claro que com apoio, com o trabalho voluntário dos conselheiros também, mas essas 4 atribuições o conselho tem que dar conta. Enquanto os conselheiros não estiverem organizados para fazer e bem feito essas 4 atribuições, não há que pensar na criação de outros projetos. Os outros projetos, eles são facultativos, vamos dizer assim, mas o cumprimento das atribuições que estão na LEP, ela é fundamental. E por isso, desde ontem nós estamos ouvindo falar da necessidade de alteração da LEP no tocante aos conselhos da comunidade, porque ela é vaga, porque ela é imprecisa, porque ela não define a nossa natureza jurídica, porque ela não nos atribui capacidade postulatória, porque essas imprecisões fez com que os trabalhos dos conselhos da comunidade sofressem os limites que nós sofremos até hoje. O que a LEP diz que nós temos que fazer são essas 4 atribuições. Então essas 4 atribuições nós temos que cumprir. Agora nós precisamos alterar a LEP para que a sua composição seja democrática, para que tenha representantes da sociedade civil e do Estado, para que nós tenhamos a capacidade de fazer um controle social como os demais conselhos de política pública, Conselho Municipal da Assistência, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, da Educação, porque, como foi dito aqui muito bem pelo Dr. Lozecan, a LEP é do período da ditadura militar, do período anterior àquela democracia participativa e ao controle social. Pela resolução número 10, que depois de 20 anos da LEP constatou que os conselhos da comunidade não tinham sido criados, essa resolução ela vem para estabelecer regras para organizar os conselhos da comunidade nos estados, para tornar obrigatório, e ela fixou, além das 4 que nós já tínhamos, 8 novas atribuições. Mas veja bem, não é lei, é resolução. Eu não vou entrar nessas 8 novas atribuições,
porque lhe faltará tempo. Aí nós tivemos alguns tribunais de justiça que editaram manuais e cartilhas, também fixando novas atribuições, mas também não era lei. Depois nós temos a Comissão para Implementação e Acompanhamento dos Conselhos da Comunidade, que fez parte, né, foi instituída pelo Dr. Maurício Kimi, quando esteve no DPI Nacional como diretor-geral, que fez parte a Valdirene, fez parte o Dr. Dali, criando alguns grupos de atividades para o Conselho da Comunidade. Atividade de representação e intermediação da comunidade, e ali sai uma série de atribuições. Atividade educativa, atividade consultiva, assistencial, auxílio material à unidade prisional e atividade fiscalizadora. Então, mais elementos para a gente pensar em como fazer o nosso trabalho. Tinha um modelo de estatuto do Conselho da Comunidade que previa, pasmem vocês, 36 atribuições para o Conselho da Comunidade. 36! Quando eu comecei a estudar tudo isso, eu falei, gente, isso é uma loucura. Chegou uma hora que os conselhos não sabem mais nem o que eles têm que fazer, a não ser as 4 da LEP. Eu atendo o site do Rio Grande do Sul, que tem um manual famoso, de Brasília, a resolução que o tribunal aqui sugeriu um modelo. Então nós temos uma série de elementos para pensar nas nossas atribuições. Mas felizmente, com a sensibilidade, né, do Tribunal de Justiça do Ministério Público, nós tivemos a Instrução Normativa Conjunta número 1, que fala como os conselhos da comunidade vão se reorganizar no Paraná, para passarem a ser respeitados como órgão de execução penal, para ter prioridade na destinação de recursos da prestação pecuniária, para passar confiança para juiz e promotor de que eles vão fazer uma boa gestão dos recursos, né, para zerar a história de pouco prestígio que os conselhos tinham. Nós tivemos então a Instrução Normativa Conjunta número 1, que trata da reorganização dos conselhos. E a Instrução Normativa número 2 trata da destinação de recursos da prestação pecuniária. Aqui então zerou. Vem as novas atribuições para o conselho. A primeira é visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos de serviços penais existentes na comarca ou foro. Agora vem o detalhe, propondo à autoridade competente a adoção de medidas adequadas na hipótese de eventuais irregularidades. Então a gente, através da instrução normativa, a gente sanou uma lacuna que tinha na LEP. Nós agora podemos propor. Entrevistar presos, egressos e noticiados, então agora é mais gente que a gente pode entrevistar. Apresentar relatórios mensais ao juízo da execução, ao Ministério Público, que agora é nosso parceiro também, porque o Ministério Público assinou a instrução normativa, e ao Conselho Penitenciário. Oportunizar a participação de presos, cumpridores de penas e medidas alternativas, egressos e familiares, nos programas assistenciais, de educação, formação para o trabalho e colocação profissional existentes na rede social. Inclusão social chama-se isso. Fomentar a criação de programas, projetos e serviços voltados especificamente a presos, cumpridores de penas e medidas alternativas, egressos e familiares. Então, fomentar a criação de novas políticas de atendimento. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado em caráter excepcional. Portanto, é exceção e não é regra. Portanto, a reunião do Conselho não pode ser uma reunião só para deliberar que tipo de ajuda material nós vamos dar para as unidades. Isso é uma posição de Marco Antônio Conselheiro. Eu sempre achei que o Conselho da Comunidade deve vincular a concessão de ajuda material à melhoria do atendimento e do tratamento que é destinado ao preso. A gente tem que vincular. Eu fiz uma inspeção, tive reclamação de maus tratos. Eu vou conceder uma ajuda material à medida que essa reclamação desapareça e que a gente tenha um compromisso da unidade de melhorar com isso. Caso contrário, né, eu vou estar dando doce para uma criança que não me obedece, né? Eu vou estar fortalecendo uma prática que não me interessa. Eu penso que isso seja possível. Se eu faço a visita de inspeção e sei que tem limites que podem ser alterados com boa vontade, com orientação dos servidores, eu acho que o Conselho pode vincular ajuda material à supressão de desrespeito aos direitos das pessoas privadas da liberdade e dos seus familiares. Então, em caráter excepcional, veja como é importante essa instrução normativa e a gente precisa ler. A gente precisa ler, que nem a Maria Helena. Ela foi grifando na cartilha dela, a cartilha ficou inteira grifada, de maneira que ela já nem sabe mais tudo que ela decorou.
né? Até ela entender, e ligava para o doutor Negrão se tivesse dúvida. Colaborar com os órgãos encarregados da formulação e execução da política penitenciária. Portanto, nós temos que ser um time só, nós já somos poucos, nós não podemos nos dispersar. Uma coisa que eu achei muito importante que foi dita aqui ontem pelo Dr. Lezecan é o seguinte: o Conselho da Comunidade é um órgão autônomo. Portanto, ele não sofre ingerência do Judiciário, mas nós não podemos trabalhar sem o Judiciário, nós não podemos trabalhar sem o Ministério Público, porque quem tem o poder, apesar de todos serem órgãos da execução, é o juiz e o promotor. Nós temos que conquistá-los para o nosso lado, nós temos que trabalhar juntos. Caso contrário, a gente fica falando sozinho, enfraquecidos. Então é um equilíbrio delicado entre a autonomia, a independência e o trabalho em parceria, o trabalho conjunto. Realizar eventos com a participação de profissionais, especialistas e representantes de entidades públicas e privadas, inclusive para discutir essa cultura do encarceramento, essa cultura da vingança, que hoje a doutora Branca deixou bem claro aqui. É possível discutir o encarceramento, como a Valdirene deixou claro, mas também é possível discutir como se faz o encarceramento, a desumanização. Discutir que no Brasil, como denuncia o Garlan, como denuncia o Loy Vaquan, abandonou-se o ideal de ressocialização. Abandonou-se a perspectiva de que alguém saia melhor do que entrou da penitenciária. A pena de prisão passou a ser unicamente para neutralizar o preso, unicamente na função punitiva. Ninguém mais tem coragem de dizer que num lugar onde cabe 40 e tem 125, a pessoa vai sair de lá melhor. Uma vez num evento alguém disse assim: antigamente as pessoas tinham esperança que o preso saísse de lá melhor do que entrou. Hoje a gente consulta as pessoas na rua e a expectativa deles é que o preso morra no cumprimento da pena, porque isso dá uma espécie de retribuição e as pessoas se sentiriam mais seguras se as pessoas não saíssem da prisão. Dá um desconforto terrível nas pessoas quando eu digo que o preso diz: hoje eu estou contido, amanhã estarei contigo. As pessoas pensam: é melhor que ele não esteja comigo, é melhor que algo se passe e ele não saia de lá. Isso é muito cruel. Nós temos que discutir isso com a comunidade. Esse é um papel do Conselho da Comunidade. Discutir a cultura do encarceramento, discutir as alternativas penais, discutir esse dado fantástico que a doutora Branca deixou claro aqui hoje. Regime fechado gasta 4 salários mínimos para recuperar 14%. O tradicional, a PAC, que também é regime fechado, gasta 1 salário mínimo para recuperar 91%. E essa comparação também pode ser feita com as alternativas penais. Contribuir para o acompanhamento do cumprimento das condições especificadas na transação penal, na suspensão condicional do processo, na suspensão condicional da execução da pena, bem como na sentença concessiva do livramento condicional, na fixação do regime aberto das medidas alternativas. A bolsinha preta do... Então aqui, o Conselho da Comunidade vira uma espécie de central de execução de penas e medidas alternativas. Mas como esse não é nosso papel legal, está colocado contribuir, mas tem muito conselho que faz tudo isso sozinho, em muitas comarcas. E isso já exige uma equipe técnica, porque o conselheiro obviamente não tem como cumprir o expediente, porque ele tem que ganhar a própria vida. Então é muito difícil executar com qualidade, com a atenção que as alternativas penais merecem, sem você ter pessoal, porque são muitas atividades, são muitas atribuições. Lembrando que as alternativas penais no Brasil não são aplicadas com mais frequência como deveriam, porque a sociedade não acredita na sua efetividade, e muitas vezes nem o juiz e nem o promotor. Então tem que fiscalizar, tem que fazer a visita mensal, tem que fazer a visita de surpresa, tem que fazer o relatório, tem que responsabilizar a pessoa pelo cumprimento da pena e medida alternativa. Orientar e apoiar o cumpridor de penas e medidas em meio aberto, orientar e auxiliar o beneficiário de livramento condicional, orientar e apoiar o egresso com o fim de promover a sua inclusão social. E aqui também a gente sente falta do programa Pro Egresso, que foi extinto, Então o Conselho da Comunidade também assumiu esse trabalho com o egresso, e para isso também precisa de equipe técnica, de psicólogo, de assistente social, de pedagogo, porque é muito trabalho. O egresso é uma pessoa que tem uma profunda dificuldade de criar novos vínculos, e precisa, porque nós já vimos aqui no vídeo da APAC o que eles sofrem dentro da penitenciária. Então esse é um trabalho que nós não podemos abandonar enquanto Conselho da Comunidade. E as nossas unidades do Sistema Único da Assistência Social, as unidades do CRAS, até porque estão superlotadas, até porque na maioria dos municípios
são poucas unidades em relação à demanda, eles não têm a sensibilidade, o preparo e o tempo necessário para atender um egresso. Porque um egresso você tem que dizer para ele que não precisa pôr a mão para trás e baixar a cabeça para falar com você. Um egresso você tem que trabalhar com ele para ele poder ouvir de novo a própria voz, para ele acreditar de novo que ele é um ser humano, porque fizeram ele desacreditar. Para isso nós precisamos de pessoal técnico especializado. Fomentar a participação da comunidade na execução penal. Isso que nós, por um milagre, aprendemos a fazer e a amar. Nós precisamos de novos membros, de mais pessoas querendo fazer isso. Diligenciar a prestação de assistência material ao egresso. Representar a autoridade competente em caso de constatação de violação das normas. Olha, mais um reforço para a gente representar quando encontrar irregularidades. Normas referentes à execução penal e obstrução das atividades do Conselho. Olha que importante isso. Então a instrução normativa nos empoderando para representar para a autoridade judiciária, para o Ministério Público, quando tentarem nos impedir de cumprir as nossas atribuições. Então é a instrução normativa entrando na lacuna da LEP. Orientar e apoiar a vítima, seus familiares e o agressor. É muito importante um olhar para a vítima. É muito importante um olhar para os familiares da vítima e é muito importante um olhar para os agressores, principalmente na violência doméstica. Porque o agressor punido e não tratado, ele encontra outra mulher para agredir, porque a fonte da violência não foi tocada, não foi trabalhada. O patronato penitenciário aqui de Maringá teve um trabalho desse que foi fantástico, o resultado com os homens agressores. Na primeira reunião todo mundo dando desculpa que queria sair mais cedo, que tinha problema no trabalho. Na segunda reunião foram ficando mais. Na terceira reunião, quando acabou, eles falaram, mas já? Não dá para a gente conversar um pouquinho mais? Porque deixaram sair para fora o monstro que os tornou violentos. Porque encontraram espaço para falar da sua dor. Porque quase sempre o homem violento sofreu violência. Então nós temos que também ter esse olhar. Contribuir para o desenvolvimento de programas e projetos temáticos, em especial aqueles voltados à prevenção da criminalidade, ao enfrentamento às drogas, à violência doméstica e familiar e à violência de trânsito. É daqui que saem tantas ideias de projetos para os conselhos da comunidade. Apoiar as ações de outros órgãos da execução penal. Então vocês puderam ver aqui que as possibilidades são muitas. Mas eu quero frisar que, apesar das oportunidades serem muitas, nós só devemos partir para novos programas e projetos quando estivermos cumprindo as 4 atribuições clássicas da LEP com qualidade, porque essas dependem apenas dos conselheiros. Programas e projetos voltados aos presos, à comunidade, à família, à prevenção, são programas e projetos que exigem já do Conselho uma estrutura com pessoal técnico especializado. Então, na minha tese de doutorado, eu fiz uma coleta em 2014 na capacitação regional de Pinhais, na capacitação regional de Cascavel e depois no encontro estadual de Foz, para tentar ver que tipo de programas e projetos os conselhos estavam desenvolvendo. Então, o primeiro que eu perguntei foi os conselhos que fazem reuniões e palestras com presos. 51 conselhos responderam ao formulário. E vocês veem, ó, quem faz um trabalho semanal de reunião e palestra, 4 conselhos, de 51. Um trabalho mensal, 5 conselhos. Semestral, 4. Anual, 4 também. Não realiza, 34. Então a gente vê que os conselhos vai ficar muito cansativo. Vou tentar citar apenas os dados mais significativos. Então esse é um direito que o preso tem de saber quanto de pena ele cumpriu, quanto resta a cumprir e quando ele terá os benefícios. No livro dos delitos e das penas já se diziam que nada tortura mais um preso que a insegurança e a incerteza de não saber da sua situação processual. Se bem que na época tinha preso que não sabia nem do que estava sendo acusado. Hoje a insegurança não é tanto, mas ainda assim é muita insegurança, principalmente sabendo que a nossa defensoria não recebe do governo do estado o necessário para ter o número de defensores que atendam as pessoas privadas de liberdade. E a gente depende de pessoas abnegadas e comprometidas, como a doutora Adriana, que faz questão de fazer a visita ao cárcere regularmente. Mas então nós temos que ter esse esforço também.
atividades para viabilizar trabalho para os presos, né? Então nós temos ali 28 conselhos desenvolvem com alguma frequência atividades que visem levar trabalho para dentro das unidades penais. Infelizmente, quase sempre com artesanato, porque a unidade penal não tem segurança, não tem espaço, não tem condição de receber, por exemplo, uma pequena indústria, uma manufatura. Então esse trabalho quase sempre é artesanato, mas ainda assim muito importante para os presos. Para viabilizar assistência religiosa, né, muitos conselheiros se envolvem com isso, porque muitos conselheiros também fazem parte de alguma denominação religiosa que atua dentro da unidade penal ou compõem as pastorais. Mas são então 16 conselhos que fazem essa atividade. Atividade para viabilizar o acesso do preso a outros serviços da política de assistência social. Também 16 conselhos fazem esse trabalho. Porque a gente não pode esquecer, gente, o preso, eu falo preso, mas o certo é pessoa privada de liberdade. E eu faço questão de escrever assim em todo o texto que eu escrevo, porque ela não deixa de ser pessoa. Ela só perdeu a liberdade em função de um delito que não faz parte da identidade dela, foi um momento. A vida não é foto, é filme, mas o crime foi uma foto. Foi um deslize de segundos, ou de uma hora, ou de duas, em que toda a vida da pessoa se compromete. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao chamar de criminoso, ao chamar de delinquente, porque dá a impressão que quando o papai e a mamãe conceberam, já conceberam delinquente, durante a gestação já era delinquente, durante a infância era delinquente, adulto delinquente e idoso delinquente. E a vida não é assim. A vida é dinâmica, a vida é filme. Então, a pessoa privada de liberdade é um munícipe. Ela não é uma pessoa que vive no estado do Paraná, ela vive no município, portanto ela é cidadã do município. Ela tem que ser atendida pela política de saúde municipal, pela política de educação municipal, pela política de assistência social, e isso vai ser sempre uma luta, porque o município vai dizer, não, ele está preso num órgão que é de responsabilidade do estado, portanto eu não tenho que atender. Eu tenho que atender sim, e nós temos que fazer essa luta. Então aqui viabilizar acesso à política de assistência social, fundamental, porque quase sempre a família do preso está vivendo naquela condição precária, porque a principal fonte de renda da casa saiu. E apesar daquela fantasia que o preso ganha mais do que quem está trabalhando, nós sabemos, né, que o auxílio reclusão alcança uma restrita minoria dos presos, porque quem vai preso não estava na condição de segurado do INSS, né? E nem aquele valor lá de R$1.000 por filho, que as pessoas estavam fantasiando por aí, que o INSS deixou muito claro no comunicado oficial, né, que aquele valor que eles diziam que era por filho, na verdade é o teto do salário de quando a pessoa estava na atividade. Então, se ganhar mais que aquilo, não tem direito ao auxílio reclusão. E as pessoas diziam por aí nas correntes da internet que aquele valor de R$1.100 era por filho do preso. Então, o preso com 5 filhos ganha 5.500 do Estado, né? É loucura isso, né? Então, ele é sim um usuário da política de assistência. Para garantir assistência médica aos presos, vejam só, 35 conselhos da comunidade fazem alguma atividade para garantir assistência médica. Isso prova que não existe assistência à saúde nas unidades penais do Paraná. Eu fiz um trabalho no Centro de Apoio em 2011, fiz uma pesquisa. Nas 33 unidades penais do Paraná, apenas uma tinha uma equipe de saúde completa. Uma, com médico, dentista, e enfermeiros e farmacêuticos. Uma unidade. Tem muitas unidades que não tem nenhum médico, recebe uma visita mensal, né? E o preso, eu li um texto fantástico das enfermeiras do Rio de Janeiro, que elas diziam o seguinte: o preso, ele é um sério problema de saúde pelo seguinte, ele vai preso já com a saúde muito debilitada, porque o homem em geral não vai ao médico, e o homem muito pobre que vive se escondendo da polícia vai menos ainda. Aí quando ele está preso, ele grita de dor, ele gera uma tensão na unidade, porque o agente fala, está fingindo, está de sacanagem, está querendo privilégio. Mesmo aquele agente penitenciário muito sensível, ele fala, se eu atendê-lo no primeiro grito, meus colegas vão dizer que eu estou traindo a categoria. Né? Então eu tenho que ser duro com ele, mesmo que eu tenha certeza que ele está gritando de dor. E se o preso for atendido no primeiro grito, porque foi um grito muito grande que apavorou a unidade, o preso também corre risco,
porque os outros presos falam, ele está de conchavo com os agentes que atenderam ele muito rápido. Então o que acontece nas unidades penais? O atendimento à saúde é uma moeda de barganha disciplinar. O preso só vai ser atendido na dor maior que ele tiver se ele tiver um ótimo comportamento. E aí a gente vê muitas mortes desnecessárias dentro do sistema de saúde. Então o Paraná ele tem uma atenção à saúde muito debilitada. Por isso, 35 de 51 conselhos desenvolvem atividades para garantir assistência médica. Para garantir assistência psicológica, também um número grande, 23 conselhos tentam ajudar a conseguir assistência psicológica. Eu, sinceramente, eu tenho uma admiração incrível pelas pessoas privadas de liberdade que conseguem manter a sua sanidade mental. Às vezes sem saber da sua pena. Ontem um advogado me contava que ele tem um cliente que está há 4 anos como preso provisório. 4 anos, fica imaginando uma ampulheta dia após dia, sem saber como está o seu processo, sem saber quando ele será julgado. Então, como que uma pessoa dessa não pira? Eu já pirei por muito menos. Então eu tenho uma admiração incrível como é que o ser humano testado consegue dar uma resposta e se manter saudável. E é claro que a assistência psicológica não está disponível dentro de todas as unidades penais. E se eu não me engano, também o psicólogo na unidade não pode fazer terapia. Ele pode fazer atendimento emergencial, mas não pode fazer um processo terapêutico. Atividades para promoção de almoço e outros eventos em datas festivas. 22 conselhos fazem atividades em datas festivas. Eu acho tão bacana isso, mas eu conversei com vários conselheiros que me disseram que o juiz, o promotor, não autoriza esse tipo de despesa. Mas é tão importante. Eu participei aqui em Maringá no Dia da Mulher, de uma atividade na 9ª SDP, que são só mulheres encarceradas. Aqui aconteceu uma coisa que eu fiquei muito impressionado. A 9ª SDP é um calabouço, condições subhumanas. Aí ela foi interditada, tiraram todos os homens lá por causa da superlotação, mas deixaram as mulheres numa cela que mais parece uma caverna, porque não tem janela. Tem alguns exaustores e as paredes transpiram água. Quando você chega do corredor, o cheiro que vem de lá nauseia. Leva 15 minutos para você se acostumar. E é o cheiro no qual elas vivem superlotadas. E aí o Conselho da Comunidade fez um trabalho no Dia Internacional da Mulher, entregou um kit com um batom, com um esmalte e com um hidratante. Numa sacolinha bem bonitinha, né, cor lilás. E aí nós chamamos elas no refeitório, que é um espaço que abre para o pátio, e elas ficaram ali recebendo a sacolinha. Todas choraram quando receberam o mimo. E elas foram voltando para a cela para vir um outro grupinho, e a gente escutava lá dentro da cela aquele alarido igual criança na manhã de Natal, dizendo o que recebeu, mulheres trocando o esmalte por uma cor que gostava mais. E no final eu fiquei muito impressionado, porque uma mulher, antes de voltar para a cela, ela foi lá fora e fez assim. Pegou o ar para respirar e tentar guardar até lá dentro, antes de voltar para o cheiro imundo da cela. Então, reconhecer a mulher no Dia da Mulher, a mãe no Dia da Mãe, o pai no Dia dos Pais, fazer um almoço de Natal, fazer um almoço de Ano Novo, não me pareça que seja um luxo se a gente estiver falando de seres humanos. Outras atividades, o concurso literário anual e semestral, um conselho faz, até sei qual, que é o de Irati, porque é famoso esse concurso. Um conselho desenvolve atividades culturais, um conselho desenvolve aconselhamento pessoal com presos e egressos, e 48 conselhos não desenvolvem essas atividades. Aí atividades com familiares, visitas aos familiares. Então aqui nós temos 31 conselhos que desenvolvem visitas. Obviamente são conselhos que têm algum trabalhador contratado, porque os conselheiros não têm essa possibilidade. Providências para garantir acesso à assistência social, 26 conselhos encaminham os familiares dos presos para o serviço de assistência social. Para garantir acesso à assistência jurídica, 29 conselhos encaminham com várias frequências, e por aí a gente vê também a debilidade do orçamento da Defensoria Pública, o baixo número de defensores,
que deixa muitos presos ou pessoas privadas de liberdade sem assistência jurídica. Assistência psicológica, 22 conselhos encaminham familiares. Assistência médica, 26 conselhos ajudam familiares a conseguir assistência médica. Então não é só quem está privado de liberdade, né, que tem dificuldade para acessar a saúde pública no Brasil, apesar de termos, né, um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo na concepção, mas não na prática. Fornecimento de cesta básica, 24 conselhos desenvolvem essa atividade. É uma atividade muito importante, que a gente precisa sensibilizar juízes e promotores. Felizmente aqui em Maringá a gente tem juíza, promotora sensível para isso, porque cada vez mais familiares de pessoas privadas de liberdade nos procuram por não ter condição de suprir a alimentação da família. Então é muito importante. Hoje a gente sabe que a lógica do SUAS não é mais a entrega de cesta básica, porque hoje tem o Bolsa Família, né, tem outras formas de suprir essa necessidade. Mas muitas vezes, para você entrar no Bolsa Família, leva um ano para abrir vaga. Então o Conselho precisa sim trabalhar com esse socorro emergencial do ponto de vista da segurança nutricional. Encaminhamento para programas sociais, 31 conselhos encaminham. Fornecimento de passagem, 21 conselhos fornecem passagens. Então isso é muito importante, fornecer passagem para o preso que está na liberdade condicional, na saída de fim de semana, para poder voltar para casa. A gente faz isso com muito critério. Se o preso recebeu nesse semestre, no próximo a gente vai dar um benefício para outro, para que todos tenham direito. Lembrando que o Conselho da Comunidade de Curitiba concedeu recentemente 400 passagens para aquelas mulheres que ganharam liberdade, né? Então a gente entende que isso é muito importante também. Reuniões com a comunidade agora. 23 conselhos fazem reunião com a comunidade para discutir a condição da execução penal nas suas comarcas. E isso é fundamental. Eu comentava aqui da dificuldade de algumas comarcas de conseguir novos conselheiros. Então me chamaram para fazer palestra nas comarcas. Inclusive a juíza de Paranacite me convidou, porque ela não conseguia formar o conselho. Ela queria, mas ninguém vinha na reunião. Aí eu convoquei uma reunião, montei um cartazinho, chamando a comunidade para falar de segurança pública e cultura da paz. Como segurança pública incomoda a todos, foram 50 cidadãos de Paranacite no auditório do Tribunal do Júri. E aí eu comecei falando da violência, do medo, do risco, do pânico. E quando todo o auditório estava comigo, eu comecei a falar das condições da cadeia pública do município. Coloquei um vídeo, coloquei fotos da cadeia e disse: essas pessoas sairão de lá piores do que elas entraram. E as famílias dessas pessoas moram aqui. Portanto, segurança pública também tem a ver com o que acontece com essas pessoas. E aí, resultado, saímos da reunião com o conselho formado por 9 conselheiros e com a data da primeira reunião marcada. E eu fui melhorando essa palestra e desenvolvi lá uma metodologia que eu já repliquei em 4 comarcas, fazendo esse trabalho à noite como voluntário. Porque nós temos que sensibilizar a sociedade para esse tema. Não é um trabalho fácil, mas a gente consegue, com algum malabarismo na palestra, convidar as pessoas a abrir a cabeça para falar de unidade penal. Se a gente fizer a reunião dizendo que é conselho da comunidade para atender direito de preso, a gente vai ficar sozinho na reunião. Audiências públicas, 21 conselhos desenvolvem audiências públicas, que é um instrumento que a Constituição consagrou bastante importante para o diálogo com a comunidade. Orientações à comunidade sobre o sistema penal, 21 conselhos também realizam essa atividade, mas 30 não realizam, e a gente entende que às vezes faltam pernas. Trabalho de prevenção em escolas e outras instituições, 23 conselhos realizam. Como é importante a gente conversar com jovens nas escolas, como é importante a gente fazer um trabalho de orientação para a nossa juventude. Porque hoje nós vemos uma sociedade sem limites, hoje nós temos filhos que vivem longe dos pais, porque os pais precisam ganhar o pão e às vezes trabalham de dia e de noite, né? Então nós precisamos também ter essa conversa com os jovens, né? Que hoje são grande parte do nosso público penitenciário, ou a maior parte são jovens. Eu até me choquei porque no Paraná estava em projeto uma penitenciária para jovens, só fizeram terraplanagem, o dinheiro do Ministério já veio, né? Uma penitenciária para jovens de 18 a 24 anos.
Então é assustador, nós temos que investir mais na prevenção. Visitas a entidades comunitárias para apresentar o conselho e o seu trabalho. 12 conselhos fazem essas visitas. O Conselho da Comunidade de Irati é fantástico. 60 entidades da comunidade participam mensalmente das reuniões do Conselho. 60. Então é um sistema fabuloso de envolvimento da comunidade nesse debate. Depois eu vou apresentar alguns projetos que o Conselho de Irati faz. Outras atividades envolvidas com a comunidade: visita às escolas, um conselho faz; curso de artesanato semanal, um conselho faz; horta comunitária, doação de hortaliças a entidades comunitárias. E aí vem o trabalho com as penas e medidas alternativas. 33 conselhos desenvolvem reuniões com as entidades credenciadas para cumprimento de penas e medidas alternativas. 30 conselhos fazem o credenciamento das entidades para a mesma finalidade. 23 conselhos visitam as entidades para tentar abrir novas vagas. 30 conselhos analisam projetos enviados por entidades para que elas consigam obter recursos da prestação pecuniária. Olha que atribuição, gente. 30 conselhos analisando projetos. Aqui nós temos 29 conselhos elaboram a prestação de contas de recursos da prestação pecuniária. 31 conselhos apoiam a fiscalização no cumprimento das alternativas penais. 31 conselhos fiscalizam, fazem visitas para verificar o cumprimento das alternativas penais. 18 conselhos buscam vagas no mercado de trabalho para detentos que estão no aberto e no semiaberto. 25 conselhos desenvolvem projetos para a melhoria da segurança do município. Essa não é uma atividade típica, mas muitos conselhos da comunidade trabalham em parceria com os conselhos comunitários de segurança. 22 conselhos auxiliam, está acabando aqui já também, 22 conselhos auxiliam entidades comunitárias. Depois, se a minha apresentação não tiver sumido, eu acho que pode ter acabado a bateria, a gente vai ver que um número significativo de conselhos ajuda a Polícia Civil com recursos materiais, ajudam a Polícia Militar com recursos materiais. Alguns conselhos chegam a acompanhar o cumprimento de medidas socioeducativas. Alguns conselhos recebem denúncias de violação de direitos de jovens e adolescentes. Então, quer dizer, as nossas atribuições estão muito alargadas. E quando a gente tem atribuição muito alargada, nós temos que nos ater ao que diz a LEP, ao que diz a Instrução Normativa número 1 e, principalmente, aquelas 4 atribuições clássicas. Só daremos um novo passo quando nós estivermos garantindo que aquilo que é da nossa atribuição seja cumprido, da nossa atribuição precípua. Pode passar para mim, Franciele, por favor? Colaboração na construção de unidades penais. 3 conselhos colaboram. Construção, hein? Pode passar. Construção de entidades sociais. 8 conselhos já colaboraram para construir entidades sociais. Passa. Auxílio à Polícia Civil. 14 conselhos já ajudaram a Polícia Civil com doação de bens materiais. Auxílio à Polícia Militar. 4 conselhos. Auxílio ao CONSEG. 5 conselhos já colaboraram. Atendimento a adolescentes autores de atos infracionais. 16 conselhos já fizeram esse atendimento. Recebimento de denúncias e reclamações. 23 conselhos já fizeram recebimento. Então existe um leque muito grande de atribuições. O que eu quero fixar? Nós temos que cumprir com muita qualidade as 4 atribuições clássicas e cada conselho vai desenvolver outros projetos e programas conforme a sua possibilidade e disponibilidade de pessoal. Se tem uma coisa que a Federação preza muito e respeita acima de tudo, são as peculiaridades de cada comarca, de cada conselho. A Federação jamais vai comparar conselho, jamais vai ranquear conselho, jamais vai valorizar os conselhos que desenvolvem um maior número de atividades. Pelo contrário,
A federação sempre vai respeitar o direito de cada conselho de caminhar segundo a sua realidade, as suas possibilidades, as necessidades das comarcas. Então, eu pedi que alguns conselhos me enviassem exemplos de projetos que executam. O Conselho de Irati me enviou e o Conselho de Maringá. E ontem me ligou a presidente do Conselho da Comunidade de Cruzeiro do Oeste. Eu achei uma graça. Ela falou: Marco Antônio, você vai falar sobre os projetos dos conselhos. Eu não tive tempo de te mandar, mas eu quero que você leve a minha saudação para os presentes, que você diga que nós estamos fazendo uma horta comunitária com os presos e que nós estamos desenvolvendo um trabalho de capacitar o pessoal do aberto e semiaberto para fazer grafite nos muros das escolas. Então, eu já vou encerrar. Então, eu fiquei muito feliz com essas questões. A Marilena está dizendo que o nosso tempo estourou. Ficou 3 apresentações que vão para o site da federação com dados atuais. Uma pesquisa que a federação fez com os projetos de 2015 e 2017. Isso vai estar constando no site. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês e me desculpar pelo excesso do tempo. Muito obrigado. Então, o Marco apresentou a pesquisa que ele fez em 2014 e a FECOMPAR fez uma pesquisa de 2015 e agora uma pesquisa de 2016. Então, esses dados que ele apresentou, tem outros dados que são mais atualizados, inclusive porque os conselhos também começaram a entender melhor as suas funções e desempenhar outras funções com mais eficiência. Então, vocês vão poder estar acompanhando no site da FECOMPAR o resultado dessas pesquisas todas. Marco Antônio, muito obrigada. Fica o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa amizade e o desejo que você seja muito feliz. E continue com a gente, tá bom? E agora nós vamos combinar então o horário de retorno, porque logo na sequência vai ser o técnico judiciário lá da corregedoria que está assessorando a implantação desse sistema novo, né, de captação de recursos, de repasse de recursos dos conselhos da comunidade. Ele vai estar aqui, né, tirando todas as dúvidas de vocês. Então, a gente vai combinar o seguinte: a gente vai almoçar rapidinho, vai batendo papo na ida, vai batendo papo na volta e vai procurar não se enroscar, tá bom?